Manual do Jovem Pesquisador. Discussões, dicas e mais para sua carreira científica. Tamo junto. Olá e bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, tá na cabeça de todo mundo. Com certeza. É o assunto do momento. O que acontece, assim, com o nosso cérebro quando a gente usa uma inteligência artificial, tipo o ChatGPT, para escrever? E para guiar nossa conversa, a gente está se baseando num estudo fascinante, direto do MIT Media Lab. O nome é longo, mas diz tudo. Seu cérebro no ChatGPT. Acúmulo de dívida cognitiva ao usar um assistente de IA para tarefas de escrita de redação. É um título e tanto. Pois é, a IA está em todo lugar, né? Prometendo nos deixar mais eficientes. Mas a pergunta que esse estudo faz é: qual é o custo real dessa eficiência? O que se passa na nossa mente quando a gente delega uma tarefa tão humana como a escrita? E para investigar isso, os pesquisadores montaram um experimento muito inteligente. Eles não queriam só olhar a redação pronta. O produto final. Exato. Eles queriam ver o filme todo, o processo cerebral por trás. Então, eles dividiram os participantes em 3 grupos. Certo. O primeiro, que eles chamaram de grupo LLM, só podia usar o ChatGPT. O segundo, o grupo ferramenta de busca, usava o Google, mas sem aquelas respostas prontas de IA, sabe? O jeito antigo de pesquisar. Basicamente. E o terceiro, que eu acho o mais interessante, era o grupo só o cérebro. Tinha que se virar sem ajuda nenhuma. O grupo raiz. O grupo raiz, isso. E para analisar, eles usaram 2 frentes. Primeiro, um eletroencefalograma, o EEG, que mapeia a atividade do cérebro em tempo real. Ok, então a gente vê o cérebro funcionando. E a segunda frente foi o processamento de linguagem natural para analisar a qualidade, o vocabulário, a originalidade dos textos. Assim a gente tem a visão completa, o que o cérebro estava fazendo e o que ele conseguiu produzir. Certo, vamos começar a desembrulhar isso. E eu quero começar por um achado que me pegou de surpresa, sabe? Não veio dos sensores, mas de uma conversa simples. As entrevistas pós-tarefa. Exato. Depois de escrever, eles faziam uma pergunta muito direta. Você consegue citar, de cabeça, alguma frase da sua redação sem olhar para ela? E a resposta a essa pergunta, nossa, revelou um abismo. Um abismo é a palavra perfeita. Os dados da primeira sessão são, assim, impressionantes. No grupo que usou o ChatGPT, absurdos 83,3%. 83%? Não conseguiram citar corretamente uma única frase do próprio texto e o mais chocante, na verdade, nenhum deles conseguiu citar uma frase perfeitamente. 0? Peraí, 0? Nenhum? É inacreditável. E nos outros 2 grupos? Aí a história é outra. Nos grupos que usaram a busca ou só o cérebro, apenas 11,1% tiveram essa dificuldade. A diferença é brutal. O importante aqui é que isso dá nome a uma sensação que talvez muita gente já teve. O nome técnico que eles usam é descarga cognitiva, né? O tal do cognitive offloading. Explica um pouco o que é isso. Exatamente. Pensa nisso como terceirizar o esforço mental. Quando você anota um telefone para não ter que decorar, ou usa o GPS. E para de prestar atenção no caminho. Isso, você está fazendo uma descarga cognitiva. Seu cérebro entende que aquela informação está segura em outro lugar e simplesmente não gasta energia para guardar aquilo na memória de longo prazo. E o estudo mostrou isso em nível neural. As ondas teta e alfa, que são cruciais para consolidar a memória, estavam muito mais fracas no grupo do ChatGPT. Que loucura! Quer dizer que o cérebro terceiriza tanto a tarefa que ele nem se dá ao trabalho de salvar o arquivo. É como se a informação passasse por você, mas não ficasse. Precisamente. Isso me leva a outra questão. Se a pessoa nem lembra o que escreveu, ela pelo menos sentia que o texto era dela? Como ficou a questão da autoria? Essa é a segunda parte do choque. A desconexão não era só com a memória, mas com o sentimento de posse. No grupo só o cérebro, a resposta era quase unânime. Claro, essa redação é 100% minha. Orgulho da criação. Total. Já no grupo do ChatGPT, Uma bagunça, imagino.
Uma bagunça. As respostas eram completamente fragmentadas. Alguns diziam sim, é minha, outros ficavam no meio do caminho. Ah, acho que é 50-50, 70% meu, 30% da IA. E vários sentiam que a redação simplesmente não era deles. Teve a questão da culpa, né? Sim, o estudo relata que vários participantes usaram palavras como culpa ou disseram que se sentiam como se estivessem trapaceando. Olha, eu me identifico um pouco com isso. Já usei IA para ajudar a formular um e-mail e fiquei pensando, eu realmente sei fazer isso ou estou só apertando um botão? É uma sensação estranha de não saber aonde termina a sua habilidade e onde começa a da ferramenta. E essa sensação tem uma base neurológica, que o estudo chama de diminuição do senso de agência cognitiva. Sabe aquela vozinha na nossa cabeça que fica avaliando tudo? Isso tá bom, essa palavra funciona. O nosso controle de qualidade interno. Exatamente. Os dados do EEG mostraram que essa parte do cérebro, nas regiões frontais, trabalhou bem menos no grupo do ChatGPT. A pessoa deixa de ser uma criadora que está sempre se autoavaliando e vira uma gerente de conteúdo, só aprovando ou editando o que a máquina produz. Certo, então a memória enfraquece. O sentimento de autoria se dissolve. Mas vamos mergulhar ainda mais fundo no cérebro. Você falou do EEG, que mede a conectividade e a comunicação entre as áreas. Como era essa conversa dentro da cabeça das pessoas? Aqui a diferença é, visualmente impactante. Se você olha os diagramas do estudo, os cérebros do grupo Só o Cérebro parecem uma metrópole em horário de pico, cheios de luzes, conexões fortes, vibrantes. Tudo se comunicando. Tudo. Em contraste, os cérebros do grupo do ChatGPT parecem uma cidade pequena de madrugada, bem mais silenciosos, com menos conexões, e as que existem são mais fracas. Cérebro mais silencioso. Isso soa eficiente, mas talvez não seja tão bom dependendo da tarefa. O que essa falta de conversa interna significa? Pense no cérebro como uma orquestra. No grupo Só o Cérebro, para escrever, a conectividade era altíssima, especialmente numa frequência chamada banda delta. É como se todos os instrumentos estivessem tocando juntos numa sinfonia complexa para criar uma ideia. Uma sinfonia completa, integrando tudo. Exato. O cérebro estava acessando memórias, emoções, vocabulário, um trabalho de integração em larga escala. Já no cérebro do grupo ChatGPT, é como se só um ou dois instrumentos tocassem uma melodia simples. Porque a IA já entregava a música pronta. Exatamente. O cérebro não precisou convocar toda a orquestra. Ele estava, como o estudo diz, mais ancorado externamente. A demanda por aquele trabalho interno profundo era muito menor. É eficiente, sim, mas ao custo de um processamento menos rico. E o mais fascinante é que esse silêncio cerebral deixou uma marca clara no resultado final, né? As redações em si eram bem diferentes. Muito diferentes. A orquestra mais silenciosa produziu uma música muito mais padronizada. A análise mostrou que as redações do grupo do ChatGPT sobre o mesmo tema eram estatisticamente muito parecidas umas com as outras. Homogêneas? Isso, homogêneas. Enquanto as do grupo Só o Cérebro eram super diversas, cada uma com uma voz única. Tem um detalhe nessa análise que eu achei genial. O estudo aponta que os textos do grupo ChatGPT usaram muito mais o que eles chamam de entidades nomeadas. Nomes, lugares, tipo Platão, Paulo Freire. O grupo Só o Cérebro usou 60% menos. O que isso nos diz? Isso diz muito sobre como o modelo funciona. Um LLM é uma máquina de probabilidade. Ele não pensa, ele prevê a próxima palavra mais provável. Então ele sabe que numa redação sobre felicidade, citar Aristóteles é estatisticamente uma boa jogada. Ele não está tendo uma ideia original. Ele está jogando com o que é mais comum. Exatamente. O resultado é um texto que parece ser o dito na superfície, mas que, na verdade, é uma colagem de referências previsíveis. A análise das frases mais comuns, os N-gramas, confirmou isso. Sobre felicidade, o grupo IA focou em escolher carreira, sucesso pessoal. Bem clichê. E o grupo Só o Cérebro explorou coisas como felicidade verdadeira e beneficiar os outros.
Cada ferramenta moldou o conteúdo. E o ChatGPT tendeu para uma narrativa mais genérica, quase corporativa. Mas alguém podia argumentar que isso é bom, né? Para passar num vestibular ou fazer um relatório no trabalho, talvez essa padronização seja exatamente o que a pessoa precisa. É uma ótima pergunta. E sim, para uma tarefa de produção rápida e padronizada, a IA é imbatível. Mas a questão que o estudo levanta é sobre o que acontece com o nosso músculo cognitivo a longo prazo. E é aí que entra a parte mais reveladora do experimento. A reviravolta. O experimento dentro do experimento, na 4ª sessão, quando eles tiraram o tapete de debaixo dos pés de todo mundo. Exato! Na última sessão, eles trocaram os grupos. Quem se esforçou por 3 sessões, o grupo Só o Cérebro, ganhou acesso ao ChatGPT. E quem se acostumou com a ajuda da IA... teve que escrever por conta própria. Exatamente. E aí? O que aconteceu quando o grupo Só o Cérebro botou as mãos na IA pela primeira vez? O cérebro dele se acendeu como uma árvore de Natal. Foi um pico gigantesco de conectividade em todas as frequências. A orquestra cerebral tocou mais alto do que nunca. Mas por quê? Eles não estavam fazendo menos esforço? O esforço mudou de foco. O cérebro estava trabalhando freneticamente não para escrever, mas para entender a ferramenta. Como isso funciona, como eu uso isso a meu favor, onde isso se encaixa no que eu já sei. Foi um momento de aprendizado intenso. Fascinante. O cérebro engajado em aprender a usar a ferramenta. Mas isso me deixa pensando, e o outro grupo? O que acontece quando você tira a muleta cognitiva de repente? O cérebro volta a andar sozinho na hora ou ele tropeça? Ele tropeça. E feio, a conectividade cerebral deles não voltou aos níveis do grupo que treinou sem nada. Ficou num estado intermediário, mais fraco, menos coordenado. Uau! O estudo usa termos fortes, sugerindo que isso pode ser um sinal de deficiência cognitiva ou até atrofia de habilidade. Tendo confiado na IA, seus cérebros não estavam mais tão preparados para o trabalho pesado. E isso se refletiu na escrita deles, imagino? Diretamente. Eles tenderam a reutilizar as mesmas frases e estruturas que a IA tinha gerado para eles antes. O cérebro buscou o caminho de menor resistência, que era imitar a máquina. E a memória? O problema persistiu. Mesmo escrevendo com o próprio cérebro, esse grupo continuou com uma dificuldade enorme para citar as próprias frases. O que sugere que os efeitos da descarga cognitiva não são só momentâneos, eles podem criar um hábito mental. Nossa! Então, depois de tudo isso, qual é a grande conclusão? A mensagem é para a gente abandonar essas ferramentas? De forma alguma, o estudo não demoniza a IA. O que ele revela, muito claramente, é que existe uma troca, um trade-off. Usar um LLM pode facilitar a tarefa, gerar um resultado que parece ótimo. Mas essa conveniência tem um custo cognitivo. Exato. E essa troca é uma memória mais fraca, um senso de autoria diluído e, talvez o mais importante a longo prazo, um desenvolvimento menos robusto das nossas redes neurais para aquela habilidade. O cérebro segue a lei do mínimo esforço, né? Se a ferramenta faz o trabalho pesado, ele para de mandar recursos para aquela função, o que nos leva direto para as implicações na educação, no trabalho. A questão-chave não é ser usar, mas como e quando. O estudo sugere que, para aprender de verdade, talvez seja crucial adiar o uso da IA no começo. Primeiro construir a base. Primeiro você constrói a fundação, fortalece os músculos cognitivos, cria as memórias. Só depois, com a base sólida, a IA entra como uma ferramenta para potencializar, não para substituir. É a diferença clássica entre usar uma calculadora para checar uma conta que você sabe fazer e usar porque você nunca aprendeu a multiplicar. Perfeito. O risco é pular a etapa do aprendizado e ir direto para a muleta. Para fechar, quero trazer uma citação que os próprios autores usam, de Frank Herbert, do clássico Duna. Houve um tempo em que os homens entregaram o pensamento às máquinas na esperança de que isso os libertaria. Mas isso apenas permitiu que outros homens com máquinas os escravizassem. Forte. Muito. E essa citação me leva ao nosso pensamento final para reflexão. À medida que a gente integra essas ferramentas cada vez mais em nossas vidas, uma pergunta fundamental se impõe. Estamos projetando um futuro,
onde a IA serve como uma bicicleta para a mente, como dizia o Steve Jobs, algo que amplifica nossas próprias habilidades? Ou estamos, sem querer, construindo um sofá confortável para a mente, onde nossos músculos cognitivos se atrofiam lentamente por falta de uso? Qual é o equilíbrio certo entre o exercício e a descarga cognitiva? Gostaria de oferecer seu suporte. Compre nosso e-book na Amazon, nosso curso na Udemy, ou Buy Me a Coffee.